Oi, bem-vindos a todos. Eu sou a professora Liliana Cero, que organizei este evento. E o primeiro quero agradecer muito os convidados que estão aqui e também o programa de pós-graduação de Políticas Públicas, Estratégias e Desenvolvimento, PPEG, que é do Instituto de Economia, que junto com o CBAE, que é o Colégio Brasileiro de Altos Estudos, ajudaram na organização deste evento e na transmissão. Quero agradecer a Jean também, que me ajudou muito com a parte técnica, e os participantes que estão no YouTube ou que possam vir a chegar. Eu vou dizer uma palavra sobre mim primeiro, porque depois não vou me apresentar. Eu terminei o doutorado em Ciências Humanas na Universidade de Sussex em 1983, ou seja, sou uma das mais velhas neste grupo, e também fiz um pós-doutorado em Tinker Lampadia Fellowship e fui professora associada nos anos 90, 91 a 93, em, na Universidade de Amherst e na Universidade de Brown, em Estados Unidos. E eu trabalhei em muitos países diferentes, sou meio cigana, e em diferentes assuntos também, porque eu trabalho não só em migrações, trabalhei muito em saúde da medicina regenerativa, também em estudos de gênero, en diferentes trabajos a través de estos 50 años de pesquisa. Y este trabajo es un trabajo financiado, que voy a presentar después, un trabajo financiado como postdoctoranda senior da FAPERJ, y yo soy profesora voluntaria, colaboradora voluntaria do PPG na UFRJ. Mas a comparação com Chile, porque esse trabalho da FAPERJ é sobre o Brasil comparativo com Chile. A comparação com Chile estou fazendo com um projeto internacional em equipe chilena, da qual Pablo é o pesquisador principal, que depois vai falar sobre esse trabalho conjunto. Então, después por ahí agrego algo más. Yo tengo bastantes libros publicados, algunos libros publicados y más archivos internacionales publicados. Entonces, primero voy a presentar a Igor Machado, el profesor Igor Machado, que es antropólogo, que tuvo doctorado en 2003 en Unicampi, y es profesor de la Universidad Federal de San Carlos desde 2004. Mas ele antes já foi o coordenador do programa de pós-graduação em Antropologia Social. Agora é professor titular e também coordena um laboratório super interessante de estudos migratórios que se chama LEM, desde 2006, y tem producido trabalhos sobre vários assuntos em relação à migração. A migração e as leis de migração, as normativas do Brasil, pero também sobre os brasileiros no exterior, trabalhos comparativos, e sobre os refugiados no Brasil, a migração, o parentesco. E eu ia dizer que é membro suplente do Conselho Nacional de Imigração, mas ele me disse que aqui já se acabou o conselho. E também foi coordenador da pós-graduação em antropologia. Não sei se continua como coordenador, acho que sim, não? Coordenador. E ele vai falar hoje mais sobre o processo das leis migratórias no Brasil, e mais pegando toda uma etapa que é muito pouco explorada na literatura, que é esta etapa do último governo de Lula. Ou seja, ele tem livros sobre todo o processo anterior, comparativo com Portugal, mas vai com os brasileiros no Portugal, mas agora vai falar sobre o Brasil
e nessa etapa, que é super interessante. A palavra está com você, Igor, e começamos 3:10, então você tem até 15 minutos, um pouco mais, tá? Ok. Bom, queria antes agradecer o convite da Liliana. A gente tem estabelecido, enfim, um diálogo nos últimos tempos, tem sido muito produtivo. Enfim, é um prazer estar aqui compartilhando, enfim, as ideias com todos vocês. Eu vou falar especificamente dos processos relacionados a uma espécie de cenário geral das políticas de imigração no Brasil nos últimos dois governos. Então, eu vou falar um pouco do Bolsonaro e vou falar agora um pouco do que acontecendo no governo Lula 3. Para ao final chegar à conclusão de que as coisas continuam muito parecidas, né? Mas, embora eu esteja falando de um governo de extrema direita e agora de um governo de centro-esquerda, em termos de políticas migratórias, surpreendentemente ou não tão surpreendentemente, parece que nada mudou. Então, primeiro eu vou fazer um cenário geral, falando especificamente da situação que se passou no governo Bolsonaro, e depois eu vou dar alguns exemplos relativos a processos, decisões e, enfim, coisas feitas pelo governo Lula que indicam o que depois eu vou chamar dessa semelhança ou dessa permanência de uma perspectiva ainda securitária e criminal quase da migração no Brasil. Então, começo com esse cenário. Assim, eu acho que um momento bom para começar qualquer cenário sobre política migratória no Brasil hoje em dia é a nova lei de migrações, que foi promulgada em 2017, portanto, ainda no governo Temer, né? Essa lei mudou o Estatuto Brasileiro, do antigo Estatuto do Estrangeiro, que vigia desde 81, 1980 e 81, e que era um estatuto baseado na ideia de que o estrangeiro era um perigo político à nação, né? A ideia, enfim, essa ameaça de uma espécie de fantasma do imigrante comunista dentro de um cenário de Guerra Fria que atravessou a política brasileira durante a ditadura e continuou até 2017. Embora a lei de, 2000, a lei de 1980, ela tinha uma espécie de instituição que era o CENIG, o Conselho Nacional de Imigrações, que foi criado lá em 1980, depois ele foi reformulado pelo governo Fernando Henrique, nos anos 90, depois reformulado novamente pelo governo Bolsonaro, e eu vou chegar nisso já já. Mas o CENIG é uma espécie de órgão dentro da estrutura ministerial brasileira que é multiministerial, embora ele esteja sediado hoje em dia no Ministério da Justiça, estava sediado no Ministério da Justiça, ele é um algo que foi responsável por uma série de avanços em termos de legislação de imigração no Brasil. Ou seja, é uma espécie de órgão que tratava de problemas e situações ad hoc, né? Voltadas especificamente para os problemas que estavam surgindo. Uma espécie de órgão dinâmico de administração de questões migratórias. Um órgão que, desde sempre, teve participação da sociedade civil. Então, ele é formado por representantes dos ministérios, por representantes de sindicatos patronais e por representantes de sindicatos de trabalhadores. E por um representante das sociedades científicas brasileiras, no caso, nomeado pela SBPC, que é a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. Enfim, isso existiu desde 1981. O que importa saber aqui é que este órgão, durante a nova lei em 2017, ele foi extinto. A lei de 17 desaparece com o CENIC. Portanto, a lei pressupunha que a própria lei conseguiria resolver todos os problemas relativos à migração no Brasil. Mas, obviamente, isso é impossível. Logo depois começa a chegar, assim, se intensifica o movimento de venezuelanos no Brasil, além do movimento dos haitianos nos últimos anos, e isso significou que era preciso de algum dispositivo de gerenciamento fino da migração, como o CENIC. Portanto, em 2019, no governo Bolsonaro, há uma recriação do CENIG, embora no decreto que regulamenta a lei de 2017 se faça referência ao CENIG, a lei de 2017 não faz referência ao CENIG. É uma espécie de loucura jurídica no Brasil.
Em 2019, para corrigir esse problema, o governo Bolsonaro produz um decreto que recria o CENIG, e é um CENIG menos democrático. É um CENIG no qual o Estado tem mais votos do que a sociedade civil, em termos gerais. Portanto, é um CENIG que é, de certa forma, controlável pelo Estado, em termos de decisões finais. Mas, ainda assim, tem a participação das, enfim, de órgãos variados da sociedade civil. Aliado a esse movimento, que recria o CENIG com uma forma menos democrática, o governo Bolsonaro, obviamente, como um governo de extrema-direita, imediatamente saiu do Pacto Global das Migrações e estabeleceu, em termos de políticas migratórias no Brasil, uma postura bastante, que a gente poderia dizer, extremamente securitária. Para dar um exemplo muito claro e famoso já, né, é a portaria 666, né, enfim, que é significativo, né, que tenha sido esse número, mas a portaria 666 do então ministro da Justiça Moro, ela é uma portaria que permite extradições, expulsões de imigrantes e refugiados no Brasil a partir de suspeitas mais ou menos aleatórias de entidades policiais. Então, assim, a Polícia Federal Brasileira pode suspeitar de alguém e, por conta disso, produzir um processo de extradição, de expulsão sumária, que enfim, é um decreto que está frontalmente contrário às próprias leis de 2017 e todos os acordos internacionais que o Brasil assinou, especialmente os acordos relativos à condução das políticas de refúgio no país, né? Mas, digamos assim, que esse é o tom que o governo Bolsonaro deu em relação às políticas migratórias no Brasil. Quando acaba o governo Bolsonaro, eu poderia aqui enumerar mais uma série de medidas dessa ordem, mas, para resumir, vamos passar para o próximo governo. Quando acaba o governo Bolsonaro, a esperança das pessoas que estão trabalhando com migração é que essas medidas fossem o mais rapidamente canceladas, né? Se esperava que essa portaria, que depois foi transformada na portaria 770, com pequenas mudanças, mas ainda com teor assim, expulsionista muito intenso, se esperava que ela fosse cancelada, se esperava que o CENIG fosse reformulado de forma a voltar para uma configuração mais democrática. E, de certa forma, no começo do governo, a gente teve essa esperança e houve alguns processos de escuta em relação à sociedade civil, qual as universidades participaram, as associações de imigrantes também participaram, que foi culminar na segunda Comigrar, que foi esse grande evento que resultou num conjunto lá de medidas e sugestões de medidas para políticas migratórias no Brasil e que foi sumariamente ignorado a partir de então, né? O Ministério da Justiça brasileiro viveu certos tumultos internos, assim, depois que o ministro Dino se transformou em ministro do Supremo Tribunal Federal, houve uma mudança, entrou um ex-ministro do Tribunal Federal aposentado como novo ministro do Ministério da Justiça, isso produziu uma mudança interna dentro da política, mas o fato é que as medidas que a gente esperava que fossem reformuladas, que fossem, enfim, canceladas por um governo de esquerda, não foram canceladas. Elas continuam vigindo hoje em dia. Então, a portaria 770 continua vigindo e, enfim, e coisas aconteceram que nos deixaram assim, nos deixam preocupados, né? Então, é nisso que eu entro em relação, que eu começar a falar de alguns exemplos específicos que nos dão uma ideia de que tipo de política o governo Lula 3 começou a desenvolver. Então, o primeiro exemplo é o exemplo que eu vou dar, é uma nota técnica que foi produzida pelo Ministério da Justiça. O Ministério da Justiça tem um departamento de migrações, que a gente chama de DEMIG, e o DEMIG produziu, em certo momento, uma nota técnica relativa, que era uma espécie de resposta a uma crise de aeroporto. O Brasil viveu nesse governo Lula pelo menos duas crises de aeroporto. O que eu chamo de crise de aeroporto é quando um contingente grande de imigrantes, grande que eu digo assim, são 500, 600 pessoas, de imigrantes, ficam no aeroporto, especialmente em Guarulhos, e em função de problemas de legislação e burocrática, eles não conseguem sair dali, ou não tem para onde ir.
Uma dessas crises foi uma crise envolvendo imigrantes que vinham da África, especialmente, e que supostamente fariam no Brasil uma baldeação, assim, eles pegariam um outro voo com destino a outro lugar, em geral para o Equador. O que aconteceu nesse momento é que vários imigrantes africanos que chegaram no Brasil nessa situação, portanto, estavam numa área internacional do aeroporto, que nem é território brasileiro, esses imigrantes solicitaram refúgio. E, e, e essa série de solicitações de refúgio causaram um problema, porque as solicitações de refúgio são lentas e demoradas no Brasil, e essas pessoas começaram a se acumular, digamos assim, elas ficaram ali no aeroporto. Inclusive, teve um imigrante que faleceu nessas situações no aeroporto, o que deu muita notícia ruim na mídia para isso, para o governo. E era um problema que não se resolvia. Em função disso, o DEMIG solta uma nota técnica na qual ela determina uma série de práticas e políticas que deveriam ser seguidas em situações semelhantes àquelas que levaram esses imigrantes a ficarem no aeroporto. A medida principal dessa nota técnica era impedir que os imigrantes solicitassem refúgio e os obrigassem a continuar a viagem. Ou seja, a ideia de que era que eles não poderiam, ok, a ideia é que eles não poderiam ficar ali e deveriam seguir adiante. Ora, isso é flagrantemente contrário a todas as legislações do Brasil, tanto a legislação de imigração como a legislação de refúgio, que impedem que a Polícia Federal impeça que alguém peça refúgio. No entanto, a lei, essa nota técnica que está vigindo, ela impede, né? Como o tempo está curto, eu vou dar mais um exemplo, que é um exemplo marcante, que se refere aos vistos humanitários. O que são os vistos humanitários? O Brasil criou essa categoria especialmente para resolver situações da chegada dos haitianos aqui no Brasil ao longo da década passada. Porque não se concede refúgio aos haitianos no Brasil. E essa é uma outra discussão que a gente pode fazer depois sobre as racializações das políticas migratórias no Brasil. Mas o fato é que esse visto humanitário, que tem relação a situações de extrema crise, tanto política como ambiental, ele foi estendido depois para sírios, por conta da guerra síria, e foi estendido também para os afegãos, em função da guerra no Afeganistão. E no ano passado, muitos afegãos começaram a chegar no Brasil, com a solicitação do visto humanitário, que eles pediam lá em Cabul. Mas quando eles chegavam no Brasil, como o Brasil não tem uma política de migratória de recepção de imigrantes, eles foram se acumulando novamente no aeroporto. E o Brasil, um país enorme, de 200 milhões de habitantes, não conseguia arranjar locações para que essas 600 pessoas se instalassem no Brasil. Isso ficou na mídia durante meses, até que o problema se resolvesse mais ou menos. Bom, esse foi o problema. Como é que o governo Lula resolveu o problema? Ele lançou uma nova portaria, no qual ele limita a possibilidade de solicitação de visto humanitário. Agora, para um afegão pedir um visto humanitário, ele precisa ter um aceite de alguma instituição no Brasil que vai abrigá-lo. O resultado dessa prática foi que os números caíram brutalmente. Se eu pegar os dados de concessão de vistos humanitários, era um número até essa portaria, depois uma queda brutal. Ou seja, o que o governo Lula fez foi limitar a entrada dessas pessoas. Depois, essa mesma política foi estendida para os haitianos. Ou seja, também os haitianos estão sofrendo uma queda brutal de entrada no país por conta do visto, através do selo do visto humanitário. E restou mais ou menos aos haitianos pedir reunificação familiar, que é a única categoria que está, de fato, nesse momento, conseguindo fazer com que eles cheguem como imigrantes no Brasil. Eu ia dar mais exemplos, mas tem pouco tempo, depois a gente pode falar sobre isso. O que eu de outros exemplos demonstram que não há uma diferença em relação à política
bolsonarista e a política do governo Lula 3, em termos de política migratória. Ela continua sendo, a política do Lula 3, uma política refratária à imigração, e várias das decisões que foram tomadas ao longo desse governo significam exatamente uma limitação do direito dos imigrantes de ficarem no Brasil ou de conseguir documentos e se legalizarem estando aqui no Brasil. É, a gente pode discutir por que isso acontece. Eu tenho uma teoria. Isso tem a ver com as políticas globais de securitização da imigração e tem a ver com as políticas globais de externalização de fronteiras. E eu acho que as políticas brasileiras atualmente são políticas subalternas a essas políticas globais de externalização de fronteiras. E o governo acaba seguindo o mesmo caminho que um governo de direita, a ponto de não ser possível distinguir entre as políticas de um governo e de outro. Enfim, é isso que eu queria dizer. Obrigado. Depois a gente conversa mais. Muito obrigada, Igor. Super interessante. E Igor tem um artigo que eu posso, se ele me permite, passar para vocês, não? Não está publicado ainda, não? Mas poderíamos ver se se passa para vocês, pelo menos. Agora vai falar Alexandre Branco Pereira. Alexandre agora é pós-doutorando no Departamento de Sociologia da USP e é pesquisador colaborador no programa de pós-graduação em Antropologia Social da UNB, que para Pablo em Brasília, não? Participa em grupos de pesquisa como Antropologia e Saúde Coletiva, em Migração e Saúde da Unifesp, no LEM, que é aquele laboratório que eu falei antes, que é de migrações, que é da UFSCar, e é coordenador do Observatório de Saúde e Migração, e, muito importante também, da Frente Nacional de Saúde de Migrantes. Em quanto à pesquisa, ele se dedica sobretudo às interfaces entre migração e saúde, também em saúde mental, nos sistemas universais de saúde, nos racismos, nas políticas públicas e a participação popular. Muito obrigada por estar aqui, Alexandre. Queremos aproveitar também tua área de ativismo. Você está mutado, ¿eh? Agora, me escutam? Bom, obrigado, Liliana, pelo convite, obrigado, enfim, pelo espaço, né? Acho que é muito importante, em especial nesse momento que o Igor descreveu tão bem antes. Hoje eu vou falar um pouco, algumas coisas que o Igor falou, vou trazer um pouquinho para discutir a feitura da Política Nacional de Saúde para as populações migrantes, e aí tentando refletir também um pouco a partir dessa política de saúde, o que foi feito, o que tem sido feito em relação à saúde mental. Para complementar minha apresentação, minha origem é na pesquisa das interfaces entre saúde mental e imigração, num nível mais, entre aspas, clínico, porque atuei como antropólogo no IPQ, no Instituto de Psiquiatria da USP, durante a minha pesquisa de mestrado. Mas hoje eu não vou falar especificamente sobre, enfim, estressores comuns, sobre transtornos e diagnósticos comuns. Hoje a ideia é que a gente consiga falar um pouco sobre a política nacional de maneira mais ampla e sobre saúde mental de maneira específica. Então, deixa eu só passar aqui. Vou fazer o mesmo recorte que o Igor. Primeiro começar falando um pouco sobre o governo Bolsonaro, depois passar para esse novo contexto do governo Lula. De fato, não há muitas mudanças. Uma outra questão que eu inseriria na análise que o Igor fez é como a pandemia serviu de catalisadora, né, para o acerramento dessas lógicas de representação dos migrantes enquanto risco, em especial enquanto risco sanitário, enquanto risco epidemiológico, né? Mas não apenas, enfim, enquanto risco de maneira mais ampla
como está bem exemplificado nas portarias 666 e 770, como disse o Igor, que elas trazem especificamente a terminologia pessoas perigosas. Então, as pessoas que poderiam ser deportadas sumariamente são as pessoas que a autoridade policial considere perigosas à segurança nacional ou de qualquer outra forma. Então, você tem a emergência dessa ideia do risco do risco, do perigo enquanto algo importante na formulação de ação e de políticas para migrantes, e isso se desdobra na pandemia. Então, um exemplo, a primeira portaria que você tem editada de fechamento de fronteiras na pandemia no Brasil é a 120, né, de 2020, que fecha as fronteiras terrestres brasileiras e menciona especificamente os venezuelanos como uma ameaça ao SUS, né? E aí, depois disso, você tem por volta de umas 40 portarias subsequentes que reproduzem essa linguagem e esse tipo de interpretação sobre a população, a entrada da população migrante no Brasil. Ainda no governo Bolsonaro, de maneira muito contraintuitiva, você tem a formulação de uma primeira tentativa de uma política nacional de atenção à saúde das populações migrantes. Essa política, de fato, ela não foi uma iniciativa do governo federal central, ela foi feita pelos serviços de articulação interfederativa do Ministério da Saúde no Rio de Janeiro. E ela foi enterrada, né? O texto dela foi enterrado, a minuta foi discutida, a gente participou da discussão. Em 2021, a gente organizou a primeira plenária nacional Saúde e Migração em Tempos de Covid-19, a gente aprovou nessa plenária 172 propostas, que depois foram consolidadas em diretrizes, e essas diretrizes foram incorporadas ao texto dessa minuta que acabou enterrada no governo Bolsonaro, né? E aí a gente passa, enfim, tem outras questões sobre o governo Bolsonaro muito relevantes para se dizer em relação à saúde, em relação à coleta de dados de nacionalidade no SUS, mas o tempo hoje é muito curto, então depois a gente pode até falar sobre isso em outro momento. Mas passando então ao governo Lula, a gente tem já desde o começo do governo a expectativa de um diálogo mais aprofundado no momento da transição. Existiam representantes dos movimentos sociais na equipe de transição, a gente conseguiu fazer chegar textos à equipe de transição, pedindo, por exemplo, a criação de uma gerência para as populações migrantes, refugiadas e apátridas na coordenação de atenção e equidade do SUS. Mas o diálogo ele foi, via de regra, truncado durante todo o governo Lula, desde o início, né? Durante esse processo, no início do governo Lula, a gente conseguiu organizar a primeira Conferência Nacional Livre de Saúde das Populações Migrantes, que mobilizou 876 pessoas. Foi a 11ª maior conferência do ciclo da 17ª Conferência Nacional de Saúde, que é o maior evento de participação popular na formulação de políticas públicas do Brasil. E o histórico, né, o SUS surge a partir de uma Conferência Nacional de Saúde, e essa conferência aprova a demanda por uma política nacional de saúde das populações migrantes. E logo em seguida o Ministério da Saúde publica uma portaria instituindo um grupo de trabalho para formular essa política. Só que, ao fazer isso, ele vincula esse grupo de trabalho à Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente, e especificamente dentro dessa secretaria, no Departamento de Emergências e Desastres. E da perspectiva da sociedade civil, esse foi um movimento muito temerário, justamente porque ele, mais uma vez, vincula a estruturação de uma política que deveria ser de garantia de direitos, de acesso, de segmento, de combate ao racismo. Ele vincula isso à ideia de vigilância epidemiológica. Para quem não sabe, a Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente é onde se pensam, entre outras coisas, nos vetores de doenças. Então, em ratos, baratas, mosquitos. Você tem o objetivo, muitas vezes, de controlar esses vetores, de controlar a transmissibilidade, o que enseja muita preocupação, ainda mais dado o histórico, né, de associação dessas populações ao risco e ao perigo
que justificou, entre outras coisas, a retirada de direitos que o Igor descreveu na fala dele, né? A retirada sistemática que tem sido feita de direitos baseado nessa narrativa, né? E aí a gente tem esse segundo momento, né? A gente faz uma segunda Conferência Nacional Livre de Saúde das Populações Migrantes, aí no ciclo dessa vez da Comigra, que é a Conferência Nacional de Migração, Refúgio e Apatridia. Também aprovamos uma proposta de política nacional de saúde. E aí, como o Igor descreveu, sai o decreto 12.657, que institui a Política Nacional de Migração, Refúgio e Apatridia, que é uma, enfim, versão. Primeiro que é preciso pontuar que em 2023, eu fui representante, por exemplo, da frente no grupo de trabalho do Ministério da Justiça, e várias organizações participaram, é, levando contribuições. Depois tivemos as conferências livres, depois a Comigrar. Mas lá em 2023, foi prometido aos movimentos sociais que haveria, antes da publicação da política, uma consulta pública sobre o texto final da política. E essa consulta não foi feita. O texto já chega aprovado. E quando várias críticas surgem no sentido de dizer que nenhum dos avanços logrados na Comigra foi incorporado ao texto, o governo se pronuncia dizendo que esses avanços, essas propostas vão ser, na verdade, contempladas no Plano Nacional de Imigração, Refúgio e Apatridia, que é o plano feito para colocar em prática a política, né? Enfim, de toda forma, essa política, toda vez que vai falar de saúde, ela tem uma seção específica de saúde, e toda vez que ela vai falar de saúde, o primeiro item, curiosamente, é a vigilância. É, Enfim, antropólogos têm muito dessa questão de, é, enfim, me dá gatilho. Enfim, é uma questão muito relevante que a vigilância seja sempre a primeira a ser mencionada. E aí depois a gente tem essa portaria, né, a portaria que estende o GT, né, a duração do GT, que é a 5517 de 2024, ela expirou agora dia 15 de outubro, sem aprovação de um texto, sem, na verdade, a gente teve uma reunião. Eu sou representante da frente também nesse grupo, a gente teve uma reunião ao longo de um ano. Então é muito, muito preocupante e decepcionante nesse sentido. E aí, fechando, enfim, o horizonte, acho que a partir desse decreto, é continuar pressionando por uma aprovação da Política Nacional de Saúde das populações migrantes. Acho que agora, com a política mais ampla, fica mais justificado, já que a política traz essa previsão de ações específicas do Ministério da Saúde. Mas é preciso também ter no horizonte que há uma intensificação da cronificação da emergência e da precariedade para justificar essas expulsões. Então, o acesso ao SUS tem sido dificultado enquanto um mecanismo de expulsão, o acesso às políticas de seguridade social de maneira mais ampla. E essas pessoas, quando têm sido pensadas pela saúde, pela assistência, têm sido pensadas enquanto riscos a serem manejados, esses migrantes. O que indica esse aprofundamento da perspectiva do risco, né? Isso está, obviamente, casado, acho que Igor já deu a deixa, a um contexto global de ascensão do fascismo e progressista, porque a esquerda também, muitas vezes, como diz o Igor, reproduz essas práticas e de maneira, enfim, tá inserida nesse contexto global e acaba reproduzindo essas práticas nas políticas domésticas. E por isso queria frisar, fechando, a importância da mobilização. Acho que essa discussão toda que eu apresentei aqui, ela só surgiu a partir da mobilização. É preciso frisar que tudo isso surge num contexto muitíssimo hostil, onde é muito surpreendente que nós tenhamos conseguido avançar em alguns aspectos. É óbvio que tem muita coisa a avançar ainda, num contexto muitíssimo hostil como era o do governo Bolsonaro. E acho que é possível, de fato, concluir que isso está atrelado diretamente à mobilização e organização dessas populações para reivindicar esses direitos. É isso.
Obrigado, mais uma vez, e estou aqui, qualquer coisa, tá? Dúvidas que vocês entram. Obrigado. Tá? Alexandre, muito obrigada, super interessante de ver cómo se avanzó y cómo no se avanzó, digamos. Em, Agora é o momento de falar de Pablo Zuleta Pastor, es psicólogo y doctor en psicología de la Universidad de Chile, es psicoterapeuta corporal también, con un certificado internacional de la Fundación de Biosíntesis, es académico de Escuela de Psicología de la Universidad Bernardo O'Higgins, no Santiago de Chile, y él también es pesquisador en materias de género y masculinidades, no, en relación con diferentes problemáticas sociales, sobre todo trabajo, el mundo del trabajo y experiencia migratoria. Y participa en este proyecto que se llama Phoenix, proyecto internacional que yo ya mencioné, como director de equipo de Chile, y que es un proyecto. Gracias, Liliana. Qué gusto eh, estar aquí con ustedes, estar escuchando. Yo estoy en Chile, por lo tanto voy a presentar en español, pero hice una PPT que voy a compartir ahora, em, que procuré escribir en portugués. Tiene más texto para facilitar así ojalá la comprensión, ¿sí? Aunque si hablo lento, yo creo que se entiende. ¿La podés poner más grande, Pablo? Eso quiero hacer, ahí está, ahí está. Entonces, eh, la cuestión central de esta presentación y de este foco del estudio que estamos haciendo tiene que ver con la problemática de la salud mental. Y para un psiquiatra español que se llama José Bachotegui, estas dos cuestiones que están acá en los círculos son las aristas fundamentales para, ya sea para sostener un equilibrio psíquico o para desarmarlo, digamos, ¿no? Que son la problemática de los duelos y su elaboración, es decir, la aceptación de las pérdidas, que en los casos de migración son múltiples las pérdidas, múltiples los duelos. Entonces, la posibilidad de elaborar esos duelos para poder enfrentar una vida nueva, para poder tener un nuevo proyecto de vida en el lugar de asentamiento, pero también está esta idea de que estos duelos se ven muy dificultados de realizar, de elaborar, porque las situaciones de estrés que se enfrentan son múltiples también y muy complejas para poder asentarse en los países de llegada, fundamentalmente o especialmente cuando las migraciones tienen un carácter más bien forzado, digamos, ¿sí? Entonces, que no son muy preparadas, hay que enfrentar un montón de estrés, y entonces eso vuelve muy difícil los duelos. Entonces, en esa relación, la salud mental se ve tensionada, ¿sí? ¿Cuáles son las preguntas principales que estamos abordando acá? Bueno, ¿cuáles son los principales sentimientos de pérdida que están en las narraciones de los migrantes venezolanos en Chile? Estamos focalizando en población venezolana, que es la más numerosa en Chile hoy día, y cómo ellos también reconocen en estas narrativas las principales fuentes de estrés en este proceso migratorio y cómo están enfrentando ese estrés. ¿Sí? El duelo lo entendemos básicamente con las ideas clásicas de Freud, ¿cierto? Esta idea de una exigencia de elaborar, de aceptar estas pérdidas, digamos, de este objeto querido, que puede ser, como dice ahí, la patria, ¿cierto? Y que si bien sus manifestaciones
son muy parecidas a una depresión, ¿cierto? Pérdida de la capacidad de amar, pérdida del interés por el mundo exterior, etcétera, no la podemos considerar una patología porque tiene esta causa evidente a la base, digamos, ¿no? Es decir, la pérdida. Y en el caso de la migración, las pérdidas múltiples, ¿sí? Entonces, elaborar el duelo implica deshacerse o remover estos lazos de afecto con el objeto perdido, y eso es muy doloroso. Sin embargo, lo que muestra la investigación es que la posibilidad de hacer eso, es decir, de deshacer esos lazos, implica una posibilidad de recuperarse y de estar mejor nuevamente en el mundo, de alguna manera, ¿no? Eh, Ahora, la situación migratoria, como decía hace un rato, hace muy difícil este proceso de elaboración de duelos por el estrés y fundamentalmente en escenarios donde están siendo escenarios hostiles, que por lo que entiendo que trajeron Igor y Alexandre recién, esa hostilidad está también de alguna manera expresada a nivel de políticas. Y en Chile, la hostilidad hacia el migrante y hacia el migrante venezolano en particular está de alguna manera desatada, digamos, ¿no? Movilizada por los medios, que son controlados acá en Chile fundamentalmente por la derecha política, pero entonces está muy instalado en el discurso del sentido común, ¿sí? Una asociación entre el migrante venezolano y lo peligroso, digamos, ¿no? Entonces eso hace aún mucho más difícil estos procesos de enfrentamiento del estrés y de, por supuesto, de la elaboración de los duelos, ¿sí? Em, el estrés lo vamos a entender básicamente como esta diferencia importante entre las demandas del ambiente, ¿cierto? Las demandas del ambiente y la sensación de las capacidades que tenemos para enfrentarlas, digamos, ¿no? Y entonces lo que estamos diciendo es que el estrés tiene por una parte un componente, digámoslo, objetivo, que serían los eventos estresantes objetivos, y por otra parte los significados con lo que las personas enfrentan estos eventos estresantes. Y aquí nos apareció una distinción que es muy interesante en términos de género. Y estamos observando que, por ejemplo, las mujeres en su mayoría, es una muestra chiquita, digamos, no quiero generalizar, pero lo que hemos encontrado, las mujeres parecen poner el foco más en los eventos estresantes y en lo importante que ellos son, y que por lo tanto tienen un impacto importante en la subjetividad y en la estructura psíquica, y los hombres, al parecer, como que minimizarían más estos eventos estresantes y pondrían el foco más en su capacidad de acción, como con una necesidad muy masculina de recuperación de agencia, digamos, ¿no? Entonces eso vamos a ver un poquito eso están los resultados. La investigación es cualitativa, son poquitas entrevistas, como dije, la muestra es chiquita, son 10 entrevistas semiestructuradas con hombres y mujeres, y que bueno, no voy a entrar en detalle de cómo se hizo eso, porque quiero pasar más bien a contarles un poquito los resultados que los organizamos en tres grandes ejes. El primer eje lo llamamos la migración como eyección, porque aparece mucho en los relatos de las personas entrevistadas la idea de que la migración fue más bien una expulsión, no está movida por el deseo, ni movida por la decisión de las personas, sino que es más bien una expulsión. Por ejemplo, en estas citas textuales que hay aquí, ¿no? Siento que no puedo continuar viviendo aquí, principalmente por mi hija, plantea una mujer, ¿sí? Prácticamente no se podía vivir en Venezuela, dicen, ¿sí? Y eso me forzó a dejar el país para poder sustentar a mi familia. Entonces, en los relatos, que estos son una muestrita, ¿no es cierto?, se repite esta idea de que en estricto rigor no habrían querido migrar, pero se ven forzados a migrar, ¿cierto? Lo que se ve vulnerado ahí, en palabras de Freites, es el derecho a no migrar, ¿sí? Acá, por ejemplo, otra mujer plantea esta siguiente idea, dice, yo no quería salir de Venezuela, fui la última en salir de su familia, dice, y fue porque me amenazaron de muerte. Huí, dice, sin ser un criminal, huí. Fue muy doloroso, muy traumático. Acá lo interesante quizás es que esta narrativa, esta expresión de fue muy doloroso, muy traumático, aparece más bien en las voces femeninas que en las voces masculinas, en los relatos a los que nosotros tuvimos acceso, ¿sí? Entonces vamos a ir marcando un poquito esa idea, ¿no? En esta idea de la migración como
como eyección, también está esta idea de que es una migración precipitada, no planeada, digamos. Y acá quisimos poner estos dos relatos que son de alguna manera muy parecidos, que hablan de eso, pero son significados de manera muy distinta en términos de el género por una parte, pero también por la edad. Esta es una mujer un poco mayor y el hombre es más bien un hombre joven, ¿sí? Una mujer de 55 a 60 años, no recuerdo exactamente, pero la metáfora es la misma. Dice, colocar la vida entera en una maleta de 23 kilos no fue nada fácil. Tuve episodios de rabia, de enojo, de tristeza, de depresión. Pasé por una serie de emociones y sentimientos muy difícil partir. Dejar tu casa, tu país, fue muy difícil, ¿sí? Es el relato femenino. El relato masculino dice lo siguiente: yo me sentía un mochilero, porque cargaba una mochila con mis cosas, todas mis ropas, ahí estaba mi vida. Eh, y bueno, y él se forzó, ¿no es cierto?, a focalizarse. Dice, siempre tuve la voluntad de cambiar, el gusto por cambiar, de aprender de otras culturas, dice. No tenía mucho dinero, me vine en bus, pero sentía, claro, una esperanza de que de alguna manera iba a cambiar mi realidad, ¿sí? Acá nosotros marcamos esta diferencia porque si bien la metáfora es la misma, la idea de la vida en una maleta o en una mochila, en los relatos femeninos parece orientarse más o le da más espacio al sentimiento de pérdida y la necesidad de elaborar esos duelos, eso que se pierde con la migración forzada, y en el relato masculino parece ser más bien la ligazón con la metáfora de la aventura. Y eso ha estado bien estudiado en las investigaciones sobre masculinidad, la ligazón entre masculinidad y aventura, pero en una construcción más bien de orden defensiva, pareciera ser. Es decir, como que los varones tuviéramos la necesidad de saltarnos el duelo y ponernos rápidamente en una dimensión más de otro sentido, pero lo que no está todavía del todo claro es qué pasa cuando nos saltamos esos duelos, digamos. Es decir, cómo eso se puede cobrar luego en la salud psicofísica, digamos. ¿Sí? Voy a seguir avanzando. Módulo 5. El segundo eje de resultado es sobre las pérdidas y la elaboración de esas pérdidas, ¿no? El duelo, ¿no? Y al parecer la pérdida de la vida familiar es la más significativa, ¿sí? Entonces, acá hay un relato, no lo voy a leer entero porque me va quedando poco tiempo, pero tiene que ver con eso, con cómo la tristeza de la separación, de la cotidianidad, de la vida familiar, luego se expresa en otras cosas, dice, ¿no? Por ejemplo, eh, esta mujer, también mujer, reconoce que somatizó muchas cosas, digamos, y se da cuenta cuando empieza a ordenar su casa y se empieza a encontrar con un montón de recetas y de visitas al médico, y se empieza a dar cuenta de que la pérdida de estos vínculos familiares y de esta cotidianidad familiar ha tenido efectos sobre su salud psicosomática, ¿sí? Eh, Cosa que, insisto, en los varones no está tanto. Me voy a saltar esta porque por ahí va quedando menos tiempo para poder avanzar hacia otras ideas, porque esta idea más o menos como que refuerza un poco la anterior, ¿sí? Otra cuestión que ha sido muy importante para nosotros, que no es ninguna sorpresa, pero que igual me parece que es importante, es el cómo las prácticas cotidianas de las personas en sus países de origen se ven llenadas en Chile o muy llenadas en Chile con el trabajo. En Chile, la experiencia del trabajo parece ser la investigación en Chile, por ejemplo, Araujo y Martuchelli, que cito acá, es interesante porque Araujo es migrante también, es extranjero en Chile y se da cuenta de esta idea de cómo en Chile el lugar del trabajo es desmesurado, ocupa en el espacio psíquico y en el espacio, en el tiempo real de las personas, mucho tiempo. La experiencia de trabajo se ve desmesurada. Entonces, fue muy interesante observar cómo en los migrantes venezolanos, tanto hombres como mujeres, el trabajo empieza a ocupar un lugar central también de la vida, de la experiencia y de sus relatos, digamos, ¿no? Se repite esta idea de mucho trabajo, ¿sí? En Venezuela trabajaba menos horas, trabajo, 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 se empieza como a repetir esa sensación, ¿sí? Em,
bueno, eso también puede tener que ver con eso, con el tema de las pérdidas, ¿no? Aquí hay una mujer que plantea que en Venezuela ella era terapeuta, tenía un consultorio en su casa, y por supuesto en Chile no lo puede hacer por todas estas problemáticas que tenemos, ¿no es cierto?, con la validación de los títulos y eso, no se puede ejercer el trabajo, y dice su hija también, siendo ingeniera civil, trabaja como mesera en Chile. Y eso en el relato femenino también aparece como un dolor, como una pérdida y un dolor, digamos, ¿no? Que por ahí el relato masculino es distinto, ¿no? Pero bueno, no, voy a seguir avanzando para llegar a esta idea también de las fuentes de estrés y las estrategias que hay para lidiar con el estrés. ¿Sí? El estrés, podemos decir, una de las fuentes de estrés principales, por supuesto, tiene que ver con la mantención, con la sobrevida y con la capacidad de mantención en la vida, digamos, ¿no? Y que se vive también distinto en hombres y mujeres, esta idea de la capacidad de autosuficiencia económica, ¿sí? Por ejemplo, en el relato femenino aparece esta idea, ¿no? Esta es una mujer que plantea que eh, tuvo que volver a vivir con sus padres, migró toda la familia. Dice que ella en Venezuela a los 20 años ya era independiente, tenía trabajo, le iba bien, y que migrar le significó volver a tener 15 años, lo plantea así. Ese es el recurso retórico que ocupa, ¿no? Como de una suerte de sentirse infantilizada al no poder financiarse de manera autónoma la vida, ¿no? Eso no aparece en los relatos masculinos, aparece de otra forma. Por ejemplo, a ver, creo que está Ah, en la no siguiente. tienes que ir cerrando. Ya, bueno, aparece distinto. Entonces, para las conclusiones finales, tiene que ver con lo que encontramos, tiene que ver con estas significaciones tan diferentes, tanto del duelo como del estrés, en hombres y mujeres. Y lo que sería interesante por ejemplo, las mujeres, al asumir el duelo, al asumir las pérdidas, asumir el dolor, buscan redes de apoyo, piden ayuda, van a psicoterapia, generalmente con terapeutas online de venezolanos, pero buscan apoyo. Los hombres no, tampoco generan tanta nueva red y como que se sienten responsables de resolver ellos solos, ¿sí? Y otra idea, como para cerrar, porque ya me queda muy poquito tiempo, es la idea de lo que estaban hablando antes los compañeros, ¿no? Que tiene que ver con la idea de las políticas públicas. Las políticas públicas no aparecen en los relatos, sobre todo ligados al tema de salud mental. Es como que a lo mejor tiene que ver con una cuestión cultural venezolana en la que la salud mental todavía se sigue viviendo como una cuestión más tabú, más oculta, mucho más del ámbito de lo privado, entonces que como que no tuviera lugar en lo público, pero también puede tener que ver con la ausencia de políticas públicas en Chile respecto a salud mental, en que explícitamente se ha optado por no tener una política de salud mental especializada para migrantes, sino que se tratan de subir a la política de salud mental más bien para la población en general. Entonces, esas son cuestiones que hay que seguir indagando y que, bueno, será tarea nuestra quizás seguir profundizando, pero bueno, va por ahí lo que quería compartir. Muchas gracias, Pablo. Bien diferente la presentación del otro lado, digamos, de la base para arriba, digamos, de alguna manera, ¿no? Y de la experiencia vivida, como dice Alexandre, de las narrativas. Bueno, yo voy a hablar, porque esto era de los venezolanos, y yo voy a hablar de los haitianos. Pero no voy a hablar. ¿Entró o no? Sí. No voy a hablar de los. ¿Entró? También Tá. Eu não vou falar da saúde mental diretamente, sino de um paper comparativo que eu fiz dos haitianos, na experiência deles mais do tipo socioeconômica, digamos, e de política pública também. Então, as dificuldades que tem e como isso leva à traumatização. Porque foi feito com dados secundários, exceto no caso do Chile, porque este paper é comparativo entre Brasil e o Chile,
onde sim tivemos entrevistas, pero poucas. Então, o argumento principal é que os factores socioeconômicos na saída, na viagem, na chegada e no assentamento, que é muito difícil no Chile, muito mais que no Brasil, e as políticas nacionais migratórias funcionam como risco em saúde mental. Elas mesmas são um risco. E producem desequilíbrios no bem-estar psicossomático desses haitianos. Sobre as leis de migração, não vou falar muito, porque já falaram, só quero dizer uma diferença com Chile. No Brasil tem as duas que Igor mencionou, e esta última que não li. E no Chile também tinha uma lei quase igual ao Estatuto de Estrangeiro da ditadura militar chilena, brasileira. A da chilena é semelhante, restritivo, repressivo, mais dirigido contra o pessoal dos países limítrofes que tentaban migrar y que todos eran considerados comunistas y riscosos. Y también dio origen a lo que ustedes saben, que un exilio masivo de 500.000, porque para población que está en Chile de unos 17 millones, 18, porque no se sabe bien, fue mal feito un censo, de habitantes comparativo con Brasil. Esos 500.000, una gran cantidad de migrantes, de personas chilenas saliendo del país. A única cosa que quiero resaltar, que a ley de migración que funciona ahora, só comenzó, olha a diferencia, de 1975, esa que continuó. Teve reformulaciones, amendments, digamos, pequeños durante la concertación, o sea, los gobiernos de la democracia, que comienzan la democratización del país, mas se manteve así, como securitización, como dice Igor. Y la ley de migración y extranjería actual es de 2021 y muestra una tensión entre un compromiso, un acuerdo, digamos, entre tensiones políticas dentro del gobierno Boric, anterior al gobierno Boric, pero a puesta en práctica posterior a implementación, versus derechos humanos. Y ahí a diferencia de un caso de Brasil, pelo menos na parte do inicio, como decía Alexandre, aquí tiene un engajamento muy selectivo y una controversia muy grande sobre los indocumentados, porque esa ley establece todo un registro biométrico de los indocumentados que es muy controverso. Y que tiene mucha poca información y que es a base indirecta de las posibilidades de expulsión. Ahora, las causas de la diáspora haitiana son que ya en 2010, 10% de los haitianos totales tienen emigrado y la inestabilidad económica y política fue permanente, más o que un evento importante, o dos eventos importantes, fueron un terremoto grado 6.3 de escala Richter, que dejó 1.500.000 personas deslocadas, y también después de eso veio a epidemia de cólera, donde hubo casi 300.000 muertes. Y a mayor parte, esa segunda diáspora, digamos, porque la primera diáspora es de personas de clase social más alta y van para los países avanzados. En esta diáspora van para República Dominicana y después para América Latina. Un incremento de 400% entre 2000 y 2010. Aparte de los fundamentos teóricos, son parecidos a una cosa que dice Igor, que es ese paradigma internacional que tiene la gobernanza de las migraciones, paradigma con grande participación de las organizaciones internacionales, como dice Domenech, que es un paradigma de control y seguridad, digamos. A otra parte que utilicé a matriz de dominación de Collins, que muestra las diferentes formas de dominación y cómo las personas pueden tener agencia
en esa dominación. Y a resiliencia, que sería a forma de individual y colectiva, en forma de enfrentar os shocks repentinos y que, segundo algunos autores como Bouchard, tienen diferentes tipos de resiliencia, como por ejemplo una más conservadora, una más adaptativa y una más progresista, que implica alguna mudanza, digamos, a nivel de las relaciones sociales. Y a persistencia, en un Chile, sobre todo, por eso utilicé du racismo, un neorracismo entendido como hacer una exclusión de las diferencias culturales y a discriminación cotidiana. Y todos estos aspectos influyen en la salud mental y en el bienestar de las personas. Este es un estudio de caso con fuentes secundarias, pero también con esas 10 só 10 en Chile y en Brasil ainda no fueron feitas, entrevistas semiestructuradas muy cumpridas, de 2 horas de duración, etcétera, donde fue analizado el contenido pensando en las siguientes categorías: bienestar en un país de origen, cualidades de recepción y resentamiento, redes de apoyo, acceso a servicios de salud y previdencia, experiencias de discriminación, formas de resiliencia y efectos de las políticas de gobernanza. Na historia de Haití, una cosa que está presente no imaginario de los haitianos permanentemente es migrantes, ¿no? Que los chilenos negan o desconocen que ellos tuvieron la primera lucha por la independencia de la colonia, que se consiguió en 1804, y que fueron los primeros en trabajar contra la esclavitud. Eso da mucho orgullo a ellos y es una cosa permanente que ellos repiten, ¿no? A cohesión inicial no Haití se consigue por la lengua criol y la religión vudú. Y eso es un punto importante porque la religión vudú, como a veces aquí es un banda o candomblé, la es más escondida, digamos, escondida del público. Cuanto, porque ellos se declaran como evangelistas en general, pero tienen prácticas permanentes de vudú. Después viene invasando los Estados Unidos y ahí ellos son mano de obra para la exploración de borracha y de azúcar, mucho en la República Dominicana, tienen también mano de obra para el Canadá. Y después aparecen los dictadores que son Upay y Filio, y junto a ellos, Duvalier, ¿no? Junto a ellos esas pandillas súper violentas, y ahí ven esa primera diáspora de haitianos, pero esos son los haitianos cualificados. Los otros de origen rural van para República Dominicana. Y en las décadas de los 90 y los 2000, tienen sucesivos golpes de Estado y después ven con idea de apaciguar a famosa MINUSTAH, que a acción de Naciones Unidas militar, que de 2014 a 2017 para o que eles llaman de estabilización del país. Y también a presencia de Viva Río, una empresa social do Río de Janeiro, que faz bastante trabalho sobre a paz, sobre contacto directo con las pessoas, como un trabalho social, que é importante. Por que eu menciono esto? Porque eles comienzan a conocer o Brasil a través de esas dos instituciones, MINUSTAH y Viva Río. Y comienzan a tener relaciones. Antes era un país de fútbol y parece que después comienza a ser un país de oportunidad. Até hoje há uma crise de representação importante. Bueno, un liderazgo de Brasil que en la región, especialmente a partir de los primeros gobiernos de Lula, refuerza eso y también son traídos como mano de obra para construcción civil, sobre todo en un río, debido a los eventos esportivos de ese tiempo. Y ellos llegan por la Amazonia y Acre, pero llegan con vistos consulares de Port-au-Prince, porque si no, no tienen entrada. Pero ahí, o abrigo que ellos tienen,
só das ONGs. Por exemplo, o Serviço Pastoral de Migrantes é fundamental. Y ahí se concede en 2012, que Gil Mayo, una visa humanitaria temporaria de 5 años para apaciguar un poco a crisis que estaba tendo. Mas em 2020 já representam 30% dos afrodescendentes na força de trabalho do país. Agora, eles trabalham, olha, 73,8% trabalham na base da pirâmide, ou seja, com um salário mensal que não chega a $300, e o que é o mais baixo entre todas as nacionalidades migrantes. Por exemplo, os angolanos, os angoleses, não sei como se diz, têm o duplo desse salário. Então, chegar a trabalhar não tem sido um grave problema para esse grupo de haitianos iniciais, mas os trabalhos são sumamente precários. No Chile, eles representam em 2010 0,4% do total de estrangeiros, mas em 2019 já são o terceiro fluxo de estrangeiros, 12%. Ou seja, para um país branco, salvo os indígenas, que são desconhecidos e isolados, salvo quando os mapuches se manifestam, digamos, isso é um porcentagem muito alto. Mas aí chegam diretamente pelo aeroporto internacional, com vistos, então não tem muitos indocumentados. Se concentram na região metropolitana, pero em regiões de muita baixa qualidade de serviços e de muita insegurança, com moradias superlotadas, horas de trabalho mais extensas que o padrão legal. E as áreas que ocupam são as mulheres, as áreas de limpeza, os homens, poucos entram na indústria, a diferença do Brasil, mais bem estão em vendas ou postos de gasolina. E tem um acesso limitado aos serviços públicos, que se supõe que são universais, pela língua e pelo escasso reconhecimento dessas qualidades, que já falou Pablo, e os graus profissionais que não são validados, e que esta nova lei, que eu falei 2021, está tentando acelerar, pero não funciona muito. Então, tem níveis altos de pobreza multidimensional. Agora, por exemplo, no centro da cidade, tem muitos são sem teto que estão na rua, não? Porque isso foi empeorando com o tempo. E uma grande, grande exclusão sociocultural que não se vê aqui no Brasil a tal nível, não? Agora, eles colocaram no Chile restrições específicas. Eu vou me estender mais no Chile porque é diferente para vocês. Restrições específicas. Por exemplo, no governo de Piñera, que era de direita, não? O centro, ele chama, pero direita, uma carta de invitação, precisavam, de convite, de um chileno, e $1.000 para poder entrar. Depois se criaram visas consulares de turismo, pero eram só de 90 dias. Depois a visa de reunificação familiar, que se podia pedir só uma vez. E depois isto, que é uma barbaridade, que é a implementação do programa humanitário de volta ordenada a seu país, que era um programa geral, pero que na realidade estava dirigido aos haitianos. Que podían voltar individualmente con la familia, mas tienen a prohibición por 9 años de reentrada al país. Entonces, una deportación camuflada, y el gobierno justifica diciendo que tiene a ver, pues fuese con una aproximación humanitaria, diciendo que está justificada por su vulnerabilidad y el fato de que nunca se integraron mucho en la sociedad, y que então protege seus direitos humanos. Pero não tem nenhuma, ainda que, por exemplo, Nações Unidas não tem nenhuma consideração sobre acompanhamento deles, aonde vão se integrar, voltando no Haiti, etc. E a responsabilidade do Estado fica totalmente diluída. Então, vai diminuindo a entrada dos haitianos a Chile, de 110.000 y pocos, que son en 2017, a 7.500 en 2019. Y es interesante ver que eles deciden ir embora,
porque en 2019 o número de haitianos que sai de Chile é muito maior do que entra. Sempre con esta idea altamente discriminatoria de que Chile, como imaginario, acredita que es una población homogénea y blanca, da cual fica orgulloso, y a pesar de existencia de muchos povos indígenas. As visións dos entrevistados haitianos no Chile. Los colectivos migrantes son pocos, existen, pero se comunican por las redes sociales, no tienen una participación así pública muy alta, y lo que hacen es diseminar información sobre registro y documentación. Y tienen una negación, una actitud de negación sobre la discriminación laboral, y estrategias de resiliencia son individuales baseadas en un papel de ellos como proveedores, como trabajadores, bons trabajadores. Los empregadores prefieren a ellos frente a otros grupos, y las prácticas religiosas y una ética protestante de disciplina. Eu não quero passar o tempo, acho que estou perto do final, não? Alguém pode falar isso? Então vamos a ter que apresurar. ¿Cómo se protegen del racismo? Morando con otros compatriotas, o sea, otros haitianos, en barrios o en la misma casa. Y en muy pocos casos, en situaciones muy extremas, por ejemplo, una mujer que en un ónibus fue llamada de nigger y un hombre comenzó a empurrar el afuera del ónibus, es que enfrentan a esas actitudes racistas. Y la resistencia es intrasubjetiva, es decir, se relaciona con mantener como un orgullo cultural, un orgullo por los trazos de su fuerza pessoal y a capacidad de aguantar o soportar. Y hay muchos casos donde el racismo es internalizado. Por ejemplo, ¿cómo explican las actitudes racistas de los chilenos diciendo que es por falta de educación y falta de respeto? Si comparamos brevemente, porque estoy fechando, hay características convergentes entre lo que pasa con los haitianos en Chile y en Brasil. Tienen empleos precarios, horas de trabajo cumplidas, abuso laboral extendido, institucional, abuso institucional, por ejemplo, en las consultas, por ejemplo, tienen facilitadores para el creol, para la lengua, más esos facilitadores aparecen como intérpretes y no conocen nada de la parte cultural de los haitianos. Entonces, por ejemplo, a mujeres grávidas haitianas son muy maltratadas porque ellas tienen otra idea de cómo criar a las crianzas, de cómo dar leche para ellas, etcétera, y todo eso es como negado, digamos, ¿cómo se puede decir? Más que negado, es perseguido pelos oficiales, pelos agentes que están na saúde. No tienen políticas dirigidas a ellos, ninguna, en cuanto para los venezolanos tienen, para ellos no tienen. A documentación para los servicios públicos y asistencia social tienen que superar muchos obstáculos y es caro, un proceso caro. No tienen engajamiento colectivo, es muy limitado. Bueno, ya falei que y el resto ya falei. No falei que aprobación de estatus de refugio es muy limitado en los dos países, es nulo prácticamente en Chile. Y las asociaciones de la sociedad civil son las que abrigan a ellos. Las divergencias son que el asentamiento inicial fue más problemático no Brasil, mas teve un mayor apoyo de la sociedad civil cuando llegan pelo Acre y pelo Amazonas. En las relaciones interpessoais y a integración es más fuerte también en Brasil. Las oportunidades de acceso a recursos financieros públicos y privados, inclusive para las ONGs, son mayores también en Brasil.
E o racismo se expresa de forma mais sutil no Brasil, junto ao racismo estrutural geral que existe no Brasil, mas no Chile está mais dirigido e aparece inclusive nos discursos abertamente nos discursos das autoridades, na imprensa e no público de forma aberta. Y en Brasil tem más estrategias de tipo colectivo, por ejemplo, Mo1, tem varios colectivos y más do que no Chile. Y llegando al final, todo eso influye sobre, eso no voy a poder hablar, o Brasil tem se mostrado más flexible, inclusive con la integración de algunos de ellos no con migrar, ¿no? E as reflexões sobre saúde mental são várias. Uma é que se encontra um alto grau de negação dos problemas de saúde mental. Mas nisso tem a coisa do voodoo, porque o voodoo, além de ser uma prática religiosa, também é uma prática de saúde alternativa. Então, tem alguns que usam isso, por exemplo, para curar a febre, usam práticas alternativas. E então, a parte psicossomática, eles não apresentam abertamente como um problema. Alguns apresentam situações de depressão relativas à diferença entre o que podiam fazer no país de origem e o que podem fazer no Chile, e sobretudo, como são tratados no Chile. Eu acho que vou fechar por aí, porque me passei um pouco. Obrigada. Agora vai falar de um assunto um pouco diferente, que são dos alunos, a saúde mental dos alunos migrantes, que ela tem, a Cláudia Mermelstein, que também, assim, que é professora titular do Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade Federal do Rio de Janeiro desde 2015, bolsista de produtividade em pesquisa do CNPq nível 1 e cientista de nosso estado da FAPERJ. Ela tem um amplo currículum que não vou poder ler tudo. É orientadora dos programas de pós-graduação em Ciências Morfológicas do Instituto de Ciências Biomédicas. Também está nos futuros do CBAE, ou seja, do grupo de um dos grupos que organizou este evento, e também em imagens. E faz parte, desde 2019, da coordenação da Cátedra Carlos Chagas Filho, Fronteiras, Biologia e Medicina, do Colégio Brasileiro de Altos Estudos, ou seja, da UFRJ. Pode agregar alguma outra coisa, se você quiser, Cláudia. Tá ótimo. Obrigada, boa tarde. Aqui eu ainda não falei. Eu realmente trabalho numa área bem diferente de todos vocês, mas tá interessante. Eu vou trazer uma visão bem diferente e acho que o que eu vou falar vai ser talvez curto. Se eu passar do tempo, Liliana, por favor, me fala. Eu sou professora da UFRJ há muitos anos. Eu dou aula para medicina, para biologia, farmácia, vários cursos. No primeiro período, então eu acompanho os alunos desde que eles chegam, turmas muito grandes, de mais de 100 alunos, e eu faço, em geral, a aula inaugural da medicina e acompanho vários desses alunos ao longo do tempo. Então, o que eu acho que eu vou trazer para vocês aqui é que a minha experiência e a UFRJ seria como se fosse um laboratório de experiências de como migrantes estrangeiros, mas eu vou considerar migrantes também, alunos que são de outros estados e que vêm para o Rio de Janeiro, tá? Como eles enfrentam uma série de questões que eu vou listar aqui e como a UFRJ, ou não, como é que a instituição tenta enfrentar e ajudar esses alunos e como outras instâncias acabam ajudando mais esses alunos do que a própria UFRJ. Tá? Então, é mais como se a UFRJ fosse
um laboratório de pesquisas que eu não pesquiso nessa área, eu pesquiso na área de câncer, eu faço pesquisa na área de ciências biomédicas, de doenças, de distrofia muscular e outras doenças, mas como eu dou aula na medicina, eu acabei me envolvendo muito com esses alunos e com essas questões. Tá? Então, o que eu trago para vocês aqui? Eu acho que a universidade, não só a UFRJ, mas as federais, aqui a gente tem representação de São Carlos também, né? O UNB e outras, USP, elas são locais, de certa forma, privilegiados para esses migrantes que vêm para cá. Então, a gente não tem como achar que a UFRJ vai ser um ambiente igual ao que o venezuelano encontra em Roraima, por exemplo. Né? É bem diferente. Por quê? Eu considero que a UFRJ ela é um ambiente mais aberto, teoricamente, de pessoas educadas, né? Tolerante, inclusivo, público, diverso, democrático, com presença de muitos professores estrangeiros. Todas essas universidades têm professores estrangeiros para balancear a chegada desses alunos estrangeiros também. No entanto, falando assim, parece que estaria tudo maravilhoso com esses alunos migrantes na UFRJ, e não é o caso, de jeito nenhum. A gente tem visto um aumento de problemas de saúde mental nos últimos anos, particularmente desde a crise da Covid para cá, o número de problemas que a gente não tem nem como listar, não é só, principalmente, ansiedade e depressão, mas são casos de autismo. Então, a gente está prestando atenção nos alunos, eu estou falando principalmente dos migrantes estrangeiros, e estou considerando os que vêm de outros estados e encontram o Rio de Janeiro como um local muito diferente de onde eles saíram. E esses alunos estão tendo um impacto, e nós vemos isso nas aulas, mas particularmente quando tem alguma avaliação. Quando tem uma prova, uma avaliação, a gente recebe uma lista de alunos que têm questões pessoais e precisam de mais tempo para a prova, precisam de um local especial para fazer essa prova, uma sala separada, precisam de um tutor para ficar ao lado deles. Uma série de questões que eu considero mentais que têm aparecido nos últimos anos. E os professores não estão preparados para isso, não têm treinamento e têm que lidar da melhor maneira possível. Então, na UFRJ, a Faculdade de Medicina criou um serviço que se chama Serviço de Acolhimento Psicológico e Psiquiátrico para estudantes da Faculdade de Medicina. Isso foi ampliado para todos os estudantes da área biomédica e médica, que é o centro que eu faço parte, se chama Centro de Ciências da Saúde. Então, esse serviço é oferecido por professores de psicologia, de psiquiatria, com residentes de medicina, que atendem esses alunos com questões variadíssimas e tratam de forma certamente gratuita, dentro das possibilidades. Só que esse serviço não é suficiente para atender os problemas desses alunos, que não são só problemas. O problema mental ele pode ter uma origem até anterior à vinda do aluno para a UFRJ, mas, em geral, eles são acarretados pelos estressores que vocês todos falaram aqui melhor do que eu. Todos esses estressores que a gente listou ao longo desse tempo na UFRJ, eles sentem a saudade da terra natal deles, onde quer que seja, a falta da família, a violência do Rio de Janeiro, porque aí é uma questão especial que nós estamos no Rio de Janeiro, a gente não está no interior do Paraná, está no Rio de Janeiro. Então, questões financeiras, que é uma cidade cara, questões de dificuldade de acompanhar o curso, muitas vezes por problema de língua, tem alunos, muitos africanos e de outros países também, que a língua natal ou é inglês ou é o francês, e tem muita dificuldade, porque as aulas são oferecidas em português, não tem outra hipótese, né? Uma turma de 105 alunos. Então, existe a dificuldade da língua, a dificuldade de moradia.
a UFRJ não tem capacidade para absorver todos os alunos que precisam de alojamento. O alojamento estudantil ele é um prédio pequeno, que precisa de reforma e não tem ainda ampliação. Então, os alunos acabam ficando, muitas vezes, numa área, é difícil de eu explicar porque vocês não conhecem, talvez, bem a UFRJ, mas dentro da universidade tem uma vila de moradores que são de operários que trabalharam na construção da universidade em 1960. E dali ficaram alguns familiares e se criou um pequeno bairro dentro da universidade. Nesse bairro, esses moradores alugam as casas, os apartamentos e os quartos, e tem muitos dos migrantes que ficam ali e são acolhidos por essas pessoas que moram ali. E isso é muito positivo. São pessoas que acabam interagindo com esses alunos e ajudando eles uma série de aspectos, inclusive emocionais. Então, tem a questão da moradia, tem uma questão de preconceito de outros alunos com relação aos migrantes, isso não tem dúvida de que existe, ainda mais numa turma de medicina, que tem muitos que acham que estão na melhor faculdade do mundo, no melhor curso do mundo, e não veem com bons olhos os que são diferentes. Então, tem uma questão mesmo de preconceito, tem uma questão de que eles têm dificuldade de fazer amizade com outros alunos, e eles comentam que eles procuram sempre pessoas parecidas com eles. Isso vários alunos já falaram comigo. Professor, eu procuro alguém que seja igual a mim, ou do mesmo local, ou com os mesmos problemas. E com isso se formaram grupos na UFRJ, porque são alunos de períodos mais avançados que ajudam os que estão entrando. Então, os veteranos criaram um sistema de apadrinhamento para os calouros, inclusive para os migrantes, né, principalmente. Então, um aluno que é do segundo período, ele vai apadrinhar, ajudar um aluno que está entrando naquele o calouro. E isso ele acompanha por vários períodos. Então, um dos alunos de medicina me falou que ele tem 3, como se ele chamou de filhos. Eu achei até muito engraçado. Ele tem 3 filhos que ele cuida, que são alunos de outros países, outros estados, e que ele acompanha e ajuda em tudo que é possível. Então, a gente vê que não é uma ajuda institucional, são os próprios alunos se organizando para ajudar esses outros que têm dificuldade, né? E, aparentemente, o que os alunos me falam, os migrantes, é que essa é a melhor parte de todos os auxílios que eles recebem, é quando eles têm acesso aos próprios alunos de idade parecida e que vivem e conhecem o Rio de Janeiro e podem dar dicas e ajudar em tudo, até estudam junto com eles, né? Então, nós temos esse serviço da UFRJ, mas o serviço que os próprios alunos fornecem é que eu acho que está sendo um diferencial. Eu não acho que tenha ninguém estudando, nem ninguém tenha estudado no passado, nem tem ninguém estudando isso no presente, fazendo nenhum trabalho como vocês estão fazendo, é só um relato do que eu estou acompanhando, tá? Mas eu acho que são iniciativas trazidas pelos alunos, né? Muito importante. Então, algumas coisinhas mais só que eu queria comentar. Desde que a UFRJ e o Brasil inteiro passou a adotar o Enem, onde a entrada no vestibular foi alterada, os alunos que entram na UFRJ mudaram muito. Então, eu estudei na UFRJ, eu entrei em 1980 para fazer biologia, a minha turma era toda de pessoas do Rio de Janeiro. Ah, obrigado, Liliana, não vou demorar muito, não. E eram todos alunos do Rio de Janeiro. Hoje em dia, as aulas que eu dou para medicina, metade dos alunos vem de fora do Rio. Alguns de fora do Brasil, mas muitos de outros estados. Todos os estados que vocês podem... A gente pode listar aqui, tem um aluno, e principalmente tem gente, muitos de Minas, de São Paulo, do Espírito Santo, mas do Maranhão, do Piauí, e assim por diante. E é uma ilusão a gente achar que migrante estrangeiro é o único que vai sentir esse impacto. Esses alunos que vêm de outros estados têm muitos problemas de saúde mental. Eles estão fora da cidade, do estado deles, da casa da família, e
não são tão bem acolhidos no início, pela turma como um todo. Então, por isso que se formam esses grupos que eu comentei aqui, que são tão importantes. Os alunos, deixa eu só comentar aqui algumas coisas que eu marquei. Os alunos de períodos mais adiantados que cuidam desses calouros dizem que eles fazem um papel de acolhimento e de autoproteção. Os alunos mais jovens e os migrantes se sentem protegidos por eles. E disse também que o Centro Acadêmico da Medicina criou programas de fazer atividades para a integração dos migrantes, que isso os alunos me disseram que está sendo também uma coisa importantíssima. Não são só esses alunos veteranos que ajudam, o próprio centro acadêmico faz atividades, encontros, festas, para integrar esses alunos, e que isso também está sendo uma diferença muito grande para eles. Deixa eu só ver se faltou alguma coisa. Espera aí. Em relação às que eu tinha anotado aqui. Eu anotei para comentar com vocês. A outra coisa que eu falei foi o Cineclube, que eu disse para vocês no início, antes de começar aqui conversando. A gente está fazendo atividades em que os professores participam com os alunos em horários fora da sala de aula, em ambientes onde eles conseguem conversar mais e se abrir, e esse Cineclube de Medicina está sendo incrível, porque os alunos desabafam e falam problemas pessoais, os estrangeiros, muitos já choraram, se emocionam, e os outros conseguem conversar, e os professores também, eles dizem que se sentem muito acolhidos com essa iniciativa que a gente tem feito. E uma última coisa que eu não sei se algum de vocês falou, nessa questão do One Health, que é quando a gente pensa na saúde humana ligada à saúde do ambiente e dos animais, né? Que existe uma linha forte nisso. Eu tenho alguns trabalhos um pouco nessa área, e mostrando essa questão da saúde do ambiente, aí seria no sentido do Rio de Janeiro, a própria UFRJ, que tem tantos problemas, os alunos dizem que sentem não só um problema emocional da ausência da cidade deles, mas sentem o impacto do ambiente desfavorável no Rio de Janeiro, como eu falei, poluição, a moradia em locais perigosos, que eles têm dificuldade, às vezes, de chegar em casa depois de 8 da noite, porque o lugar é perigoso. Então, eu acho que esse tipo de abordagem tinha que ser mais vista, da gente pegar exemplos de áreas da medicina e áreas, seja de exemplo com saúde animal e ambiental da ecologia, para tentar ajudar nessas iniciativas. Então, só para encerrar, eu tenho tido contato com muitos desses alunos com problemas muito graves, alguns com tentativa de suicídio, mas que essas iniciativas têm feito a diferença na vida da maioria deles. As iniciativas da Faculdade de Medicina e principalmente dos alunos que tentam acolher esses alunos de fora, migrantes, né? Então, é isso, para não tomar mais do tempo e deixar para perguntas e debates do que vocês falaram antes. E obrigado pelo convite que a Ana Célia e a Liliana fizeram. Apesar de eu não ser da área, aprendi bastante com vocês. Obrigada. Muito obrigada, Cláudia. Eu esqueci de dizer que Cláudia foi convidada a último momento e por isso agradeço especialmente, convidada pela Ana Célia. Ana Célia Castro tinha que ser a comentarista, pero teve convite de última hora super importante sobre os BRICS, etc., e está em Brasília. Então, a última hora ela não pôde assistir e Cláudia se ofereceu. E traz outro assunto, Cláudia, que também é muito interessante que é a migração interna, que ninguém falou, ou ninguém estuda, eu não sei, os outros, pero eu e Pablo, por exemplo, não estudamos a migração interna, que, por exemplo, no Chile é super importante, e você está mostrando aqui, e está mostrando também como os alunos, é como o vazio que as ONGs preenchem com os imigrantes dos que a gente falou, aí são os alunos mesmos que se organizam para preencher esses vazios da base. E o Estado
não só o FRJ, o Estado ausente disso também, não? Exatamente. As duas caras da moeda, né? É. Tá, obrigada. Então agora nos ficam como uns 15 minutos, por que não põem deixam, não fiquem mutados agora. Temos como unos 15 minutos para comentar uns u outros, ou perguntar o que não ficou claro, etc. Porque não tem perguntas, pelo menos, Jean, se tem algumas no YouTube, você me passa, tá? Então, eu queria iniciar as perguntas. A mim me interessaria muito que vocês, sobretudo Igor e Alexandre, expressem o que vocês acham do futuro. Eh, digamos, Alexandre disse um pouco de como seguiam se organizando na base. Igor, acho que você disse um pouco menos, mas eu sei que você sabe disso. Que expectativas podemos ter para o futuro, digamos, de como se van a organizar esas políticas? E também, no caso do Igor, algo da política nova, assim, que você estudou e eu não, se vocês podem agregar. E para Pablo, eu acho que seria interessante dizer algo mais que você não pude dizer en os resultados, porque você teve que cortar os resultados da pesquisa. E, e eu acho que Cláudia foi bem clara. No tenía una pregunta específica para ella, pero debe haber una diferencia interesante que usted dice que no está pesquisada entre los migrantes internacionales, estudiantes y los migrantes internos. Debe haber diferencias de saúde. E no meu caso, eu quase não falei não teve tempo para falar da saúde mental desses nas narrativas dos migrantes haitianos do Chile. No Brasil, não tenho essas narrativas. Então, tomemos alguma desses aspectos ou os que vocês quiserem, não? Bom, então eu vou começar. Obrigado pelas questões, Liana. Obrigado pelas falas de todos, aprendi bastante. Eu acho que o cenário não é muito positivo nem muito otimista para um futuro próximo e para um futuro não muito distante. Porque, pensando criticamente no cenário onde supostamente você tem um governo de esquerda, no entanto, as políticas são políticas que são equivalentes às políticas de um governo de extrema-direita, eu não acho que a gente tenha margem de manobra para construir uma política menos securitária. Isso é um fato. O que eu acho, que me deu para falar, é que você tem um avanço dessas perspectivas, que são muito influenciadas pela OIM, pela Acnur e por esses grandes organismos internacionais, que são as perspectivas que funcionam a partir das políticas do norte global, que são políticas de contenção, e das quais países como o Brasil fazem parte de forma subalterna. Para dar um exemplo, assim, no Ministério da Justiça, dentro do Departamento de Migrações, quem está escrevendo uma parte dos decretos, dos projetos e dos programas são funcionários pagos pela OIM. Portanto, assim, para mim, essa continuidade tem a ver com o fato de que a gente mais ou menos terceirizou essa política desde lá do Temer. E essa política continua terceirizada para esses organismos que têm uma agenda que interessa a eles, que é uma agenda de securitização, é uma agenda de externalização de fronteira, é uma agenda de criminalização da movimentação. É isso. E a gente não vê nenhuma saída. Eu não sei se o Alexandre é mais otimista do que eu, mas eu não sou nada otimista, sou muito crítico, na verdade. E só um outro comentário que eu achei interessante sobre a fala da Cláudia, que coloca no mesmo lugar assim os imigrantes internos, né, de outros estados, que eu acho muito interessante. É, Se a gente for pensar na Operação Acolhida, que é a operação militarizada de recepção dos imigrantes venezuelanos em Roraima, ela é uma política que produz migração interna, porque o objetivo dessa migração é interiorizar
os venezuelanos. Ou seja, diluir eles pelos países. Então, assim, a fronteira entre uma migração interna e uma migração internacional, às vezes, é muito fluida, né? E por isso que eu acho interessante também colocar isso em perspectiva, que eu acho que isso traz outras coisas para a gente pensar. Enfim, é isso. Obrigado. Estudio, ¿qué aconteció con los venezolanos que fueron interiorizados? Yo no vi muchos estudios sobre eso. Existem alguns, não são muitos, mas, assim, há situações muito variadas, porque a Operação Acolhida, ela se responsabiliza por levar as pessoas para os lugares. Sí. Assim que os venezuelanos chegam nesses lugares, a responsabilidade não é mais da Operação Acolhida. Então, você Mm. tem desde relatos de situações de acolhimento, ok, que são bem feitas, até situações de denúncias de trabalho escravo. Então, enfim, há um grande leque de opções. Assim. Tem algumas etnografias que vão mostrando que mesmo a ideia de interiorização não funciona muito, porque para esses lugares onde as pessoas são levadas, na verdade elas acabam não ficando lá e depois de um tempo elas vão acabar remigrando novamente para grandes centros ou às vezes de novo para fora do país, né? Especialmente venezuelanos, enfim. Então, O sea, ya no dan ninguna estructura de apoyo. Eso estás diciendo. assim, supostamente há alguma. Então, assim, o cara que controla a operação lá diz assim: ó, alguém vai receber vocês lá, em geral é uma ONG, às vezes é uma ONG religiosa, às vezes é uma No, pero prefeitura, no do Estado. não, Ah, perfecto. não necessariamente do Estado. Às vezes são ONGs que têm recursos do Estado para promover um tipo de política dessa natureza. Às vezes são empregadores que recebem Mm. essas pessoas como intenção de mão de obra. Muitos desses venezuelanos foram para Santa Catarina, por exemplo, Rio Grande do Sul e Paraná, Mm. trabalhar nos frigoríficos, Sí. que são ambientes de trabalhos muito agressivos, né? Isso também produz novos deslocamentos. As pessoas não aguentam esse tipo de trabalho, porque é muito violento. Mm. Obrigada, Igor. Só para encaixar aí nesse comentário, teve também casos em que a Operação Acolhida intermediou vaga de trabalho diretamente para vaga de trabalho escravo durante o governo Bolsonaro. Então, tem essa interiorização por vaga de trabalho, especialmente sul-sudeste do país, e tiveram alguns casos, assim, foi uma questão sistemática. A Operação Acolhida, ela funcionou, inclusive, de um jeito informal por muito tempo, com pessoas como Carlos Wizard fazendo interiorização por conta própria, né? Enfim. Mas hoje em dia os militares ganham muito dinheiro fazendo esse tipo de coisa, né? Posso já emendar o... Bom, enfim, sobre o futuro, eu não sou otimista. Eu acho que, assim, a gente tem que articular duas questões muito importantes, para além, óbvio, dos regimes globais de imigração, é que o Brasil é um país supremacista, né, racial, e um país onde você tem uma hegemonia neoliberal muito forte, né? Então, eu acho que esses dois fatores articulados, eles fazem o cenário ser bastante desanimador, assim. Acho que o Igor apontou muito bem, acho que a gente consegue ver isso internacionalmente, como esses processos de Estado que vulnerabilizam essas populações historicamente marginalizadas, eles independem da corrente política, então direita e esquerda eles executam e efetuam a mesma política no limite, né? Enfim, eles são orientados ideologicamente pelos mesmos parâmetros, né? Enfim, se você pegar, por exemplo, a comparação entre governos republicanos e democratas nos Estados Unidos é muito similar, né? Enfim, com políticas de externalização de fronteiras surgindo na época da administração do Clinton. Então, acho que isso é uma coisa muito importante para a gente ver que existe essa lógica, essa razão de Estado que funciona independente das correntes políticas, que é neoliberal e que é supremacista branca, enfim, e que advogou durante, por exemplo, a década de 90 inteira os benefícios da globalização e tornou as fronteiras permeáveis para as mercadorias e sólidas para as pessoas, né? E aí eu acho que uma outra questão muito importante de se perceber, conectando já um pouco com a minha exposição, a do Igor hoje, é ver como, por exemplo, esse exemplo do desfinanciamento, do corte de financiamento internacional feito especialmente pela administração do Trump nos Estados Unidos, por meio da USAID, por meio do corte de financiamento da OIM, inclusive, né?
é como o Brasil, enfim, se negou a construir uma resposta de Estado e ficou refém a esse tipo de assistência, como vocês bem pontuaram, Cláudia, Liliana, enfim, que a política migratória brasileira ela é executada majoritariamente por organizações da sociedade civil que recebem esses financiamentos externos e que quando corta essas pessoas ficam completamente desassistidas porque não existe uma política e isso consequentemente também é um mecanismo de expulsão, é um mecanismo para tornar a vida dessas pessoas impossível para que elas não fiquem aqui, né? Então, o Brasil ele dá com uma mão e tira com a outra muito frequentemente, assim, né? Acho que esse exemplo, que agora o Brasil, o governo federal pelo menos tem canalizado recursos para direcionar isso para a operação acolhida, justamente porque essa é a única política estruturada para migrantes hoje no Brasil, nacionalmente falando. Mas como é preciso a gente debater essas políticas de maneira interseccional, enfim, e que eu acho muito difícil que isso seja feito com as pressões, enfim, na saúde a gente sabe, por exemplo, as pressões por novas formas de financiamento de políticas, que a política ela já tem que nascer com financiamento aprovado, né, os poolings, né, que eles chamam, a OMS fala muito disso, o SUS nasceu sem isso. Se tivesse falado, olha, a gente só vai constituir o SUS quando tiver orçamento, o SUS não teria nascido. O SUS foi feito um pacto para que a gente criasse o sistema primeiro e depois buscasse o financiamento. E essa lógica neoliberal tem impedido que isso seja feito novamente. Então, é preciso debater mais profundamente esses problemas, porque acho que tá muito para além daquilo que a gente pode fazer só com mobilização, né? Acho que é preciso que a gente primeiro tome pé dessas questões e que a gente consiga, de alguma forma, combater isso na raiz, né? E não só os efeitos disso visíveis que a gente consegue ver. É isso. Sí, há uma coisa que eu não falei, obrigada, é muito interessante, Alexandre. Há uma coisa que eu não falei do Chile, que o Chile tem a Boric, não? Mas a Boric, por exemplo, não entrou no pacto aquele das Nações Unidas. Mas, inclusive, no governo de Piñera foi muito pior, Paulo pode explicar mais, que as deportações massivas eram transmitidas pela televisão, os caras estavam almejados, você disse, ou seja, assim, como se fossem prisioneiros, y vestidos de branco, y se parecía mucho con la cosa dos yihadistas o supuestos terroristas, digamos, en Cuba, ¿no? Y eso continuó, no continuó esa parte sensacionalista, pero continuaron las deportaciones masivas, sobre todo de venezolanos y de haitianos un poco antes, pero después de venezolanas, como dice, como faló Paulo, que, que son los más criticados y mal vistos por la sociedad civil. Eso también es importante refletir, cómo a sociedade civil aceita ou não os migrantes, porque, por exemplo, tem um trabalho que eu vi comparativo Brasil-Chile, feito pela ACNUR, pero igual o relatório era muito bom, porque mostrava que ideia de refugiados tem a população. E, na realidade, é um grande desconhecimento sobre que é um refugiado. Y eso no aparece mucho en na imprensa, a meu ver, digamos. E eu acho que esse também é um caminho, a parte informativa. E sobre saúde mental tem outra coisa. No governo chileno, por exemplo, as pessoas, a gente entrevistou muitos de política pública do governo, e há um conflito para eles em fazer, por exemplo, grupos de terapia o dirigidos o prácticas dirigidas só para migrantes, porque eles acham que isso separa a população, que é o contrário, digamos. E isso no governo Boric. Então, agora no futuro, se chega o Katz como presidente, já não sabemos para onde ir. Paulo, quer comentar algo disso? Pablo, ¿quieres comentar algo de lo que dije? Sí, estoy tratando de entender y de captar lo que están trayendo, ¿eh? Pero efectivamente parece ser un panorama bien oscuro, digamos, ¿no?
y cómo se tiende, creo yo, ¿no? Como de cierta manera a manipular la problemática y a construir al Se cortó, se cortó. ¿Se cortó? Ahora Ay, no, parece que no ahora está estoy. bien, ahora está bien. Sí, estaba pensando en este panorama oscuro porque pareciera ser que el sujeto migrante eh, es muy fácil de construir como chivo expiatorio por los relatos más dominantes, ¿no? Y cómo se depositan ahí un montón de problemáticas no resueltas y un montón de miedos que van reforzando esta idea del migrante como peligroso y entonces eh, se va como... Se corta, Pablo, se corta, se corta. Lo último no se te escuchó. Ay, perdón, sí. Ahora, Dale, ahora no, no, sí. que digo digo cómo se va extendiendo esta idea de el sujeto migrante como sujeto peligroso y se va reforzando este énfasis en las políticas centrales de la seguridad y que va ganando y ganando terreno, digamos, ¿no? Entonces, cómo, claro, la pregunta es por dónde, cómo empezar a problematizar eso, pero se ve bien difícil, se ve bien difícil. Yo creo que lo que tú dices, esta idea, o la intención también de ir a los relatos de base, digamos, como para ver si se puede generar algo de no sé cómo decirlo, desde una perspectiva más psicológica, quizá algo más de empatía o algo que pueda movilizar algo, pero se ve muy difícil, la verdad, yo también lo veo muy difícil. Pero sin embargo, por otro lado, a experiencia que Claudia traes é contrária, digamos, a sociedade aceitando, digamos, os alunos, en este caso, ¿no? Eh, claro que, sí, fala. Não, eu ia dizer, a gente também não pode tirar de visão que a experiência na UFRJ não é igual em qualquer lugar. Então, não é só, é um ambiente universitário, e eu acho que os brasileiros, isso, Liliana, na sua pesquisa apareceu, os brasileiros são acolhedores, se você Hum. comparar com outros países, né? E isso deve ter uma influência no que eu estou observando lá na UFRJ. Mas eu não queria te interromper, mas eu fiquei só com uma dúvida se vocês sabem se existem trabalhos de conflitos de imigrantes com indígenas na Amazônia, que é uma coisa que me preocupa muito. Existe relato Tem que a gente. No Canadá é uma questão para os movimentos indígenas, inclusive, né? Hum, Porque existe um movimento bastante articulado de requisição de reparações, né, de políticas de reparação, de políticas de demarcação de terra, e etc. E no Canadá, os indígenas canadenses têm algumas críticas aos movimentos de imigrantes, que também são mais organizados do que aqui, né, via de regra. uhum. Mas eu Mas conheço Na Amazônia você não sabe Amazônia. se tem de venezuelanos, alguma Na tribo. Amazônia tem assim, tem um problema com os indígenas venezuelanos, né? Assim, outro tipo de tensões que a presença dos varal gera em vários lugares na Amazônia, mas agora já no Brasil inteiro. E uma série de problemas muito específicos que, que, que as políticas migratórias simplesmente não conseguem entender. Assim, estão uma espécie de lugar onde eles não conseguem ser enxergados, nem por uma política nem por outra. Isso gera uma série de tensões. Mas com indígenas brasileiros, acho que não conheço trabalho sobre isso, na Mas verdade. lembra que, Igor, que no governo Temer, um dos vetos que ele colocou foi essa passagem dos indígenas de um país para outro, lembra? Não sei se isso se alterou depois. Não se alterou. Na verdade, assim, a lei dizia no texto original que as Sim, populações fronteiriças, especialmente hum, populações indígenas, sim, teriam um livre circular. Então, a gente está sim, pensando em Yanomami, populações em sim, Roraima, por aí vai. Mas o presidente então vetou essa parte da lei com a alegação de sim. que ela era um risco à segurança nacional. Então, Sim, também na realidade tinha medo de eles entrarem nos benefícios sociais. e assim, é um discurso da paranoia, porque isso vai ser uma forma de facilitar o tráfico de drogas, toda sorte de crimes e por aí Sim. vai, né? E aí a Polícia Federal, que teve um papel muito importante durante toda a discussão da lei nova e depois nos vetos e na produção de um decreto de regulamentação da lei, ela foi
muito incisivamente contra e convenceu o Temer a vetar esse processo. Sí, pero eso que te pregunto, ¿se manteve eso no mudó até agora? Não, continua. Então, assim, Continua. isso Não, que era para vontade. tomar a pergunta da Cláudia. Eu É. vi, e aí, isso que dice Igor, importante, Cláudia, tem estudo, como se chama esse grupo indígena? Não me lembro. Que aí tem estudos sobre esse grupo indígena venezolano. Guarão. Tem, esses. Tem vários, pero teríamos que procurar para vocês. Então, acho que está, não sei se vocês querem agregar algo mais, pero se não, acho que estaríamos fechando, e acho que foi muito rico as diferentes aspectos que cada um trouxe. Eu achei que, para mim, foi muito enriquecedor, e uma pena que não foi um público muito maior, mas eu acho que, como isto fica nos YouTubes, por ahí después tenemos más contacto. Y si vocês quieren mandar entre vocês, eu posso mandar os mails de todos para que vocês mandem as suas apresentações se vocês quiserem, né? Ou se não, eu mando. Se vocês me permitem, eu mando. Tem que dizer algo, porque senão não vou fazer. No, estoy preocupada con el trabajo de Igor, que es un paper entero y que no está publicado. Não, mas pode circular como unpublished Sí, texto. Depois, sí. uma hora vai ser publicado. Ok. Então, muito obrigada por tudo, muito obrigada, Jean, à universidade, ao CBAE e à UPPG por este encontro, não? Muito E obrigada. espero ver a vocês logo. A vocês eu vou ver, pero a Cláudia não sei. Tomara que sim, porque todo medicina regenerativa eu gostaria também de discutir com você. Tá, muito obrigada. Podemos fechar, João. Jean. Prazer conhecer vocês. Tá, Prazer. gente, foi um prazer. Trabalho. Tchau, Tchau, pessoal. Tchau. tchau.